Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aí à nossa 54ª live. Boa noite, Isa, Tatiana, Musashi Miyamoto, José, Luiz, Nanda, Rodrigo, Thaís, Lívia, Manuel, Márcio. Boa noite, Adriana. Estou sabendo que a senhorita lançou um livro, né? Depois conte-me mais. Jugular, Michele, Tati, Vera, Lívia, Alain, Marcelo. Boa noite a todos. Tiago Rocha, Angélica, Joara, a Mauri, Patrícia Nóbrega. É um prazer vê-la aqui, minha querida. Então, uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Boa noite, Andréia. Estamos então dando início à nossa 54ª live, né? 54ª live seguida. São 54 noites em que às 9 horas, desculpa, gente, em que às 9 horas aqui nos encontramos. E hoje falaremos do conto da Ana Cristina César, né? Correspondência completa de Ana Cristina César. Então, pessoal, hoje eu não vou fazer aquelas introduções mais longas, na verdade. Bom, não deixará de ser uma introdução, mas eu quero já partir contextualizando a obra da Ana Cristina César, falando ali da época em que ela apareceu, da época em que ela escreveu, do movimento ao qual, de certa forma, ela se filiou, embora, como nós iremos ver, ela apresentasse também uma série de diferenças em relação à sua geração, aos seus colegas, às pessoas que ali no círculo mais imediato dela também escreviam. Então, hoje não vai ter digamos assim, um tema um pouco mais distante da própria autora, né? Nós vamos já começar nessa contextualização ali do cenário em que surge a Ana Cristina César. Vou falar bem rapidamente sobre a biografia dela e alguns comentários sobre o texto, né? Que na verdade não é um texto difícil de ser lido, não é um texto que tenha grandes dimensões simbólicas, mas existem alguns elementos importantes da própria escrita da Ana Cristina César, que a partir do momento em que vocês detiverem, né, esses elementos, a partir do momento em que vocês conhecerem melhor esses elementos, a leitura, seja dos poemas, seja das prosas, né, da Ana Cristina César, essa leitura se tornará mais fácil, né, no sentido de que vocês vão ver coisas, situações que vocês talvez não tivessem percebido antes, né? Então, vamos começar a live de hoje falando sobre justamente esse contexto, né, da Ana Cristina César, também muito conhecida como Ana C. Ana C. Ponto. Ela assinava vários dos seus textos somente assim, né, Ana C. Então, a Ana Cristina, ela surge em meados dos anos 70, né? Mas num contexto muito específico, e é sobre esse contexto que eu vou começar a falar, né? É o contexto da chamada poesia marginal. Mas prestem atenção nessa palavra marginal, porque ela vai ter que ser bem entendida, bem contextualizada, porque nós, hoje, por exemplo, nós falamos em literatura marginal e nós pensamos, sobretudo assim, numa literatura que está sendo feita por pessoas da periferia, né? Então você tem, digamos assim, essa literatura, como algumas pessoas chamam, a literatura de favela, por exemplo, a do Ferrez, em São Paulo, ou do Paulo Lins, no Rio de Janeiro. E claro, essa literatura marginal, ela se desdobra em uma série de outras coisas, né? Também pode ser entendida, por exemplo, pessoas que estão, de uma certa forma, ou fora do sistema literário ou contra o sistema literário, né? Então, a gente vai ter que entender bem
o que significa essa poesia marginal no contexto da Ana Cristina César, para que a gente não pegue a palavra e parta, digamos assim, para o seu significado denotativo, né? O significado vocabular, dicionarizado, né? Porque não se trata exatamente disso, né? Bom, lá em 1976, a Heloísa Buarque de Holanda, ela faz uma antologia de novos poetas. Naquela época, bom, claro que a Heloísa já era alguém de uma família com muita penetração no cenário cultural, e ela também tinha uma atuação no cenário cultural, sobretudo do Rio de Janeiro, sobretudo da zona sul do Rio de Janeiro, portanto, um lugar de elite. E ela era professora da PUC do Rio de Janeiro, outro lugar de elite, né? Então, bom, calma aí. Então, a Heloísa Buarque de Holanda montou uma antologia chamada Poesia Marginal. Não exatamente. O nome da poesia, da antologia, era 26 Poetas Hoje, tá? Mas vocês vão ver como que a coisa vai evoluir. Então, ali em 1976, a Heloísa Buarque de Holanda pega textos de vários autores que estavam surgindo, sobretudo naquele cenário ali do Rio de Janeiro, sobretudo, ainda mais especificamente, no cenário da Zona Sul Carioca, né? Entre eles o Antônio Carlos Sequinho, o Chacal, o Francisco Alvim, o Geraldo Carneiro, o Capinã, o Roberto Piva, o Torquato Neto, o Oli Salomão e a Ana Cristina César, né? Então vejam que naquela época eram pessoas ainda sem nome, pessoas desconhecidas, mas pessoas que ganhariam enorme importância para o cenário cultural brasileiro nos anos seguintes, né? E esse grupo de pessoas que aparece nessa antologia, 26 Poetas Hoje, ele começa a se autodenominar e também a ser referido como poesia marginal, né? Agora a gente tem que entender ao que essa marginalidade se refere, né? Bom, algumas características que a gente nota quando nós lemos esse livro, essa antologia da Heloísa Buarque de Holanda, é que, bom, em primeiro lugar, assim, que não há uma uniformidade, é um livro bastante heterogêneo, né? E a gente percebe, assim, que também os poemas, de modo geral, usavam uma linguagem bastante simples, né? Uma linguagem bastante informal, uma linguagem muito coloquial e, claro, pouco erudita, né? E esse grupo que está lá na antologia, que começa a ser denominado como literatura marginal, ele bebia na fonte de várias outras influências, né, culturais. Um grupo que tinha aí uma certa conexão com a ideia da Semana de 22, mas que era sobretudo influenciado pela Tropicália, né? Vocês lembram do que é o movimento do tropicalismo, da Tropicália? Aparecem ali os Doces Bárbaros, né? Com Caetano, com Gilberto Gil, com a Gal, com a Maria Bethânia. Depois você tem os Novos Baianos, você tem uma certa... embora os Mutantes não sejam exatamente tropicalistas, você tem uma primeira fase dos Mutantes em que eles produzem música que pode se considerar dentro do movimento da Tropicália, né? Inclusive fazendo banda de apoio para o Caetano Veloso, inclusive fazendo banda de apoio para o Gilberto Gil. Então, todo esse cenário, né? E eles, além da Tropicália, também bebiam na fonte do cinema, do rock, né? O rock era muito presente para esse grupo aqui, que vocês já podem ir se habituando a chamá-los de poetas marginais, né? Embora já iremos contextualizar isso, né? Também muito ligados à moda, mesmo que fosse para perverter as tendências da moda, muito ligados a, digamos assim, a publicidade, é como se pegasse também um pouco daquela pop art, né, dos Estados Unidos e fizesse uma transformação, uma repaginação abrasileirada do negócio. E o mais interessante de tudo é que era o seguinte: esse grupo começa, já antes da antologia, mas sobretudo a partir dessa antologia de 76, a se reunir
publicamente, em locais públicos, para fazer ali os seus saraus, né, que eram chamados de artimanha. Então, eles se reuniam, faziam os seus saraus poéticos, e nesses saraus, que também eram, claro, festas, né, nós estamos tratando de jovens, também havia bandas de rock, sobretudo, mas dessa MPB mais modernizante, né, essa MPB justamente tropicalista, né? Então, bastante interessante esse cenário em que a coisa surge, e ali, nesses saraus, vão aparecendo um monte de poetas das mais variadas qualidades, como é óbvio e evidente nesse tipo de situação, e um grupo desses poetas começa a se reunir de forma, digamos assim, mais permanente, né? E esse grupo justamente é o grupo que se chamará de poetas marginais, embora percebam que não há uma unidade nesse grupo, tá? É um nome assim um pouco... um tipo de um apelido que não representa a essência da coisa, mas o fato é que esse nome pegou na imprensa, e até hoje, né, a gente utiliza esse nome para se referir a essas pessoas, e nós vamos ver que também tem um outro nome, digamos assim, né? Então, é claro que pela própria heterogeneidade desse grupo, né, não havia nenhum tipo de projeto poético uniforme, tá? Eram simplesmente indivíduos que se reuniam, né? Claro que tinham algumas afinidades, como eu falei, essa linguagem bastante coloquial, muito despreocupada com a forma, pouquíssimo erudita, mas não eram pessoas que tivessem assim, um projeto claro do que deveria ser a literatura, não tinham um projeto claro do que era a poesia, né? E era mais um grupo de jovens, um grupo de amigos que se reunia e que escreviam e que gostavam de apresentar os seus textos num mesmo local geográfico, numa mesma época. Então, quando a gente fala desse grupo como poesia marginal, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que hoje nós chamamos de poetas marginais, de escritores marginais, de movimentos marginais. Não tem absolutamente nada a ver. Percebam que a maioria desses encontros eram em Ipanema, eram no Leblon, eram em Copacabana, então completamente distinto da situação que nós encontramos hoje quando nós nos referimos aos movimentos literários de pessoas marginalizadas, né? Então, esses textos desse grupo, além de muito diferentes, muito heterogêneos entre si, eles também variavam muito em relação às próprias ambições de cada um dos poetas. O que isso quer dizer? Para alguns, era mesmo que só pela festa, só pela farra. Percebam mesmo que eram assim, realmente pessoas muito jovens que estavam ali, pessoas que tinham 18, 19, 20, 21 anos, né? A Ana Cristina César, por exemplo, tinha 23 para 24 anos. Então, tinha esse componente da festa, da brincadeira, da diversão. E alguns desses poetas, inclusive, que aparecem na antologia da Heloísa Buarque de Holanda, alguns deles, eles até deixam de lado, anos depois, né, essa atividade literária. Ou seja, a própria ambição em relação à literatura, em relação à poesia, de cada um deles era absolutamente distinta, né? Então, enquanto alguns só estavam ali pela festa, como era distinta, é óbvio que também existiam aqueles que tinham um propósito mais sério. E nesse grupo de pessoas que, claro, também gostavam da festa, mas que tinham propósitos, ambições maiores, nós vamos encontrar, claro, a Ana Cristina, o Antônio Carlos Sequin e assim por diante, né? Então, por isso tudo que eu falei até aqui, a gente já percebe que assim, não era um movimento de vanguarda, né? Quando a gente olha para os surrealistas, quando a gente olha para os modernistas, eles têm um projeto, um propósito, uma ideia clara do que eles querem fazer. E embora cada um dos integrantes dessas vanguardas faça-o diferentemente, há aquele, digamos assim, aquele corpo de ideias, né? Inclusive, muitas vezes publicado, consolidado num manifesto. Por exemplo, o manifesto dos surrealistas, né? O movimento modernista no Brasil também teve o seu manifesto e assim por diante.
Então não era isso. Não era um movimento sólido, estruturado, com conceitos claros. Bom, e a gente percebe então, analisando a situação, que havia quase que uma espécie de anarquia, né? No melhor sentido da palavra, né? Então o cara chegava ali no sarau, pedia para apresentar o seu texto, apresentava, ia outro e assim por diante. E também não havia um projeto de produção, nem coletivo, nem individual, ou seja, eles não tinham claramente os meios, as ideias, os contatos para publicar. Tá? Então era realmente um circuito um tanto que fechado entre aquelas próprias pessoas, entre os seus amigos, né? Mas não era assim um movimento geral que estava aparecendo na imprensa, na televisão, não. Isso, a repercussão do movimento, ela vai aparecer até mesmo com mais força posteriormente ao fim do próprio grupo, se é que se pode, né? Se é que se pode chamar de um grupo, né? Daquelas pessoas que esporadicamente se reuniam, né? Mas essa mesma atitude, ela tem alguns aspectos que são bastante interessantes, que eram um grande desprezo, né, pela seriedade acadêmica, embora até houvesse membros que, como o caso da Ana Cristina César, que eram oriundos das faculdades, eles estavam um pouco de saco cheio daquele formato muito sério, muito fechado da estrutura acadêmica de então, né? E eles também tinham uma atuação, embora isso não estivesse escrito em nenhum lugar, contra aquilo que nós poderíamos chamar dos padrões de bom gosto, né? E claro que isso vai levar posteriormente a que eles recebam um monte de críticas. A gente já vai chegar até essas coisas, né? Era mais a ideia de que você escrevesse poesia tal como você quisesse. Era a ideia de seja livre, faça da sua maneira, né? Não havia essa proposta formal muito clara, nem nenhum tipo de preocupação muito profunda com a estética ou com o resultado daquele conteúdo, o que se estava sendo dito. Era mesmo a ideia de liberdade, né? Essa quase anarquia, né? Claro que essa ideia, então, de marginalidade, ela não vai dizer respeito a eles serem pobres, a eles serem favelados, a eles serem excluídos, não tem absolutamente nada a ver com as condicionantes socioeconômicas, mas vai ser, até porque era exatamente o contrário, né? A maioria, não todos, mas uma boa parte, talvez uma maioria, era até pertencente a uma elite financeira, né? Agora, o que então isso vai querer dizer, né? Essa marginalidade do nome, do grupo Poesia Marginal, Poetas Marginais, ela vai estar atrelada justamente a esse desrespeito, no bom sentido aqui da palavra, tá? Como uma despreocupação em relação à tradição poética, em relação à academia, em relação às universidades, em relação à crítica literária, em relação aos grandes nomes da poesia, em relação, portanto, ao cânone literário, né? Então, essa palavra marginal, ela está ligada ao próprio tipo de poesia que se fazia e não as condições, né? Não as biografias, não as posições sociais dessas pessoas. E um outro aspecto que algumas pessoas até já colocaram aqui no chat, que está ligado também a essa ideia de marginal, era o tipo de produção. Porque, como eu disse, não havia um projeto, não havia esses contatos, essas conexões com a indústria do mercado editorial. Então, o que essas pessoas faziam, né? Eram chamados poetas de mimeógrafo, né? Mimeógrafo, vocês sabem que é aquela máquina que bota ali o papel, fica rodando e sai aquela tinta, às vezes meio rosada, um negócio feio pra cacete. As pessoas mais novas do que eu talvez nem tenham pego isso, né? Mas era uma coisa basicamente bastante barata e bastante artesanal, que qualquer um tinha acesso, né? Então era basicamente assim que eles faziam. Escreviam seus textos, datilografavam, né? Os seus textos, depois faziam a mimeografia desses textos e ou distribuíam gratuitamente
ou tentavam vender. E aí a própria Heloísa Buarque de Holanda fala que essa ideia do mimeógrafo, depois ela virou um inferno, ela fala porque era o seguinte, aí começou a surgir um monte de gente que fazia essa poesia mimeografada, né, e que ia vender em tudo que era canto, né, da cidade. Então você sentava num bar, vinha aquele poeta doidão que parecia que tinha acabado de sair de Woodstock, né, e queria vender. Aí tu ia lá e comprava. Aí vinha um outro, aí vinha o outro, aí vinha o outro. Aí beleza, no outro dia você tá lá na fila do cinema, vem o poeta do mimeógrafo. Então o negócio foi tomando assim proporções, porque a galera começou a acreditar que ia viver mesmo de vender poesia mimeografada, né? Então ela fala, meu Deus do céu, se eu soubesse que ia dar nisso, cheiro de álcool, exatamente, Cida, cheiro de álcool, perfeito. Então ela fala que assim, não, os caras começaram a ficar muito doidos com isso, né? Queria vender poesia mimeografada de qualquer maneira e viver de ser poeta marginal, né? Então é por isso que também esse nome da geração mimeógrafo é atrelado a esse outro, na verdade assim, são as mesmas pessoas, tá? Então você tem ali os poetas do mimeógrafo, né, geração mimeógrafo, e essa poesia marginal, que na verdade eles se confundem por uma razão muito clara, eles não têm uma definição muito própria, né? E, bom, essa galera às vezes nem usava um mimeógrafo, né? Quando a gente vai ler ali a história, os relatos do pessoal, tinha alguns que assim, o que eles faziam? Eles datilografavam ou escreviam à mão, colocavam num envelope e vendiam o envelope, né? Aí tinha outros que vendiam a poesia e dizia que aquela poesia era única. Então, se você comprasse, só você ia ter aquela poesia, porque ele não tinha registro daquilo que ele estava vendendo em nenhum outro canto. Então, eram coisas que iam surgindo ali na época, né? Fazia parte do ímpeto daquela geração, tinha todo o contexto político, o contexto cultural, aquilo que se chama contracultural, não é bem contracultural, né? Mas essa ideia de amor livre, né? Então, diante daquela situação, também era um pessoal que estava, na verdade, testando novas formas de viver. É claro que a gente olha hoje e percebe assim, um tanto pueril a coisa, mas, bom, a verdade é que para eles deve ter sido imensamente divertido, né? Não tenho a menor dúvida que essas festas, esses saraus devem ter sido ótimos para quem deles participou, independentemente da qualidade dos poetas que lá estiveram, né? Ou seja, né, pessoal, se por um lado existem, né, vários aspectos, agora a gente falando assim de um ponto de vista mais sério, de uma crítica literária, existem vários aspectos que a gente pode criticar em relação às qualidades da obra. Existe, até hoje eu sei que existe, na minha faculdade era recheado disso, um bando de doidão lá, vendendo as poesias, aquela coisa toda. Mas assim, a verdade também é que, por outro lado, a gente tem um ponto interessante que é esse êxtase, né? Quase que geral de uma determinada juventude, numa determinada época, o que é muito bom, num certo sentido, que é uma espécie de um chamamento para que as pessoas escrevessem, tá? Claro que a gente olha e pensa assim, bom, claro que não ia dar certo esse negócio de querer viver, né? Passar a vida vivendo de vender poesia mimeografada. Bom, isso daí realmente não deu certo. Mas assim, por outro lado, esse aspecto de você chamar as pessoas para escrever, independentemente da qualidade, é claro que ninguém está esperando que vai sair dali o Camões, o novo Drummond. Bom, talvez até fosse possível, talvez até acontecesse, mas não é a regra geral. Mas assim, é muito bom quando você vê as pessoas serem chamadas para fazer um tipo de arte, né? E isso é bacana também. Então esse aspecto da geração mimeógrafo, dos poetas marginais, é bastante interessante. Então a gente vê que, além desse anti-academicismo, desse anti-intelectualismo, né, anti-canonicismo, também havia essa ideia, digamos assim, uma ideia mais riponga, de faça você mesmo, né, de que todo mundo é livre para fazer como bem entender. E o que, bom, se por um lado é pueril, como eu disse, por outro também tem a sua beleza, né?
Também não sejamos tão ranhetas ao ponto de falar que não serviu para nada, até mesmo porque, como a gente vai ver, essas pessoas, algumas delas, começam a evoluir do ponto de vista literário e depois vão se destacar, né? Então, o próprio Antônio Carlos Brito, né, que colocaram aí o Cacaso, né, que fazia parte desse grupo, ele definia de uma forma que eu acho bastante interessante, né? Essa geração, ele diz, né, a geração de uma poesia alegre, que troca o mofo e o esquecimento das estantes por uma participação mais viva na cena cultural, uma poesia que sai para as ruas, que se vale das formas mais variadas e sugestivas. É claro que tem uma ideia de que a estante é esquecimento, quando é óbvio que a estante é a lembrança daqueles que já não estão presentes, mas eu gosto muito dessa ideia da poesia alegre, da poesia indo para as ruas. Isso aqui eu acho um aspecto encantador desse grupo, né? É claro que, por outro lado, os teóricos, estudiosos, os poetas, digamos assim, mais sérios, né? Os poetas mais sisudos, eles, na verdade, assim, a grande verdade é assim, que eles nem se preocupavam, assim, não davam muito ibope para essa galera, assim, tinha um certo desprezo, assim, um certo menosprezo, porque consideravam que aquilo ali era uma espécie de subarte, subliteratura, né? Então, existia, isso fica muito marcado, uma crítica desses grupos mais intelectualizados a uma superficialidade dessa poesia. E claro que pela própria estrutura material, mas também pelo próprio conteúdo, uma fugacidade, né? Então eram textos assim, realmente alguns muito bobos, e esses teóricos, esses críticos, esses escritores, é claro que eles falavam que isso daí era muito ruim, mas também eu não sei se alguém ali estava se preocupando em ser muito bom. Esse que é o ponto da questão, né? De modo que, o que me parece? Apesar de ter sido muito marcante nessa época, né, o movimento não foi unânime de modo algum, né? E contra esse movimento até se cunhou uma expressão que era literalixo. Então vocês vejam que também existem assim algumas reações muito pesadas. Bom, não sei o porquê, né? Bom, se o pessoal está ali se divertindo, não está fazendo mal a ninguém, bom, que eles façam o que eles quiserem, né? Mas, pessoal, vale destacar que nas décadas seguintes, essa ideia, tal como nós estamos colocando aqui, tal como nós estamos conversando, de marginalidade, ela se perde, tá? E eu não estou nem me referindo à marginalidade, digamos, de exclusão social, como a gente pensa muito agora. Essa ideia da marginalidade própria desse grupo, de ser anti-acadêmico, de ser anti-intelectual, de ser anti-canônico, de ser anti-o-anti, né? É o contra, né? Ela vai se perder, porque vários autores depois vão publicar em grandes editoras, estão alguns deles publicando até hoje por grandes editoras. As universidades que eles repudiavam e que hoje repudiavam, essas universidades posteriormente, sobretudo a partir da década de 90, passam a pesquisá-los. Alguns desses poetas viram professores universitários, né? E nós temos até nomes desse grupo que vão entrar na Academia Brasileira de Letras. Então nós temos hoje, por exemplo, o Geraldo Carneiro, que era desse grupo, da ABL. Nós temos o Antônio Carlos Sequim, que era desse grupo e hoje está na ABL. Então, com a própria maturidade que essas pessoas foram ganhando ao longo do tempo, essa ideia de marginalidade, de ser ante tudo, contra todos, ela se perde, porque também eram frutos da própria idade deles, né? E até em 2016, como alguns devem saber aqui, a própria Ana Cristina César, que era uma dessas integrantes desse grupo, ela acabou sendo homenageada na FLIP, né, na Festa Literária Internacional de Paraty, né, como o Gica, né, o Jean Carlos, ele colocou alguns, foram compositores importantes da MPB, o Wallace Salomão, por exemplo, e a Ana Cristina chega até, já depois de morta, né, muitos anos depois de falecida, ela foi homenageada na FLIP, que é uma festa realmente de legitimação, né? Porque assim, a gente fala, a FLIP é muito legal, a FLIP é muito bonita, Paraty tem cachaça, mas a gente às vezes esquece o que está por detrás do evento, né? Porque se a gente olhar para a FLIP, você tem ali uma verba muito grande do Banco Itaú,
né? E você tem a presença na Flip, sobretudo da Companhia das Letras, cujas ações principais, quando de início da Flip, eram justamente dos irmãos Moreira Salles, que são multimilionários, né? Hoje a Companhia das Letras foi comprada pela Penguin, né? A editora norte-americana, mas assim, a gente tem que olhar a coisa tal como ela é. Então, quando um evento desse porte, como a Flip, que tem milhões de reais envolvidos e, claro, quer receber de volta esses milhões de reais, né, quer lucrar com aquilo, quando eles pegam um nome como Ana Cristina César, que era oriunda desse tipo de movimento, dito marginal, é claro que há, sobretudo, uma legitimação do nome, né? Então, vocês vejam como é o processo, né, digamos assim, de repaginação de um nome para, ao legitimá-lo, é claro que aí há consecutivamente uma jogada editorial que publica a obra daquela pessoa, né, no caso da Ana Cristina, a curadoria, né, a obra dela pertence ao Instituto Moreira Salles, que tem um trabalho belíssimo, apesar de eu tenho várias críticas aos Moreira Salles, mas assim, o trabalho do IMS é muito bom, muito bonito. Então, logo em seguida, a Companhia das Letras já publicou a obra da Ana Cristina César. E eu não acho isso ruim, veja, porque hoje, se nós temos um acesso fácil e imediato, hoje eu até olhei para comprar os livros da Ana Cristina, que eu não tenho, tá tudo lá, com uma edição linda, com um acabamento muito bom. Então, são aspectos, mas aqui a gente tem que olhar, né, os elementos que compõem a coisa, né? Então, pessoal, falar um pouco da Ana Cristina, contextualizar a breve vida que ela teve, né? A breve vida, infelizmente, um final triste, né? Trágico, e, portanto, também é alguém que nos pede um olhar muito terno, muito humano, muito caloroso, né? E eu vou beber um pouquinho de água aqui e a gente entra na Ana Cristina César e fala de alguns elementos do conto. E talvez hoje eu termine a live com um pouco mais cedo do que de costume nós fazemos, porque, bom, as últimas 2 lives já tiveram 1h30 e amanhã nós temos um aulão de 2 horas, né, de 15 horas às 17 horas e depois a live às 9. Então, talvez eu não chegue nem a 1 hora hoje, mas vamos ver como é que a coisa anda. Então, pessoal, lembrando, né, que eu sempre peço a vocês, aqueles que se sentirem à vontade, que tirem um print aqui dessa tela, que postem aí nos stories de vocês, porque isso para mim é muito bom, me ajuda muito a divulgar essa iniciativa aqui, o nosso bonde literário, para que nós possamos, ao divulgar o que nós estamos fazendo aqui todas as noites, nós recebamos mais pessoas, né? E essas pessoas possam ser beneficiadas por esse projeto aqui. Então, por favor, nunca se esqueçam de tirar um print dessa tela e colocar nos stories de vocês e marcarem o meu nome, né? E peçam aí, divulguem, peçam para as pessoas virem para cá, para as pessoas entrarem nessas lives, fazerem parte desse bonde literário, né? Eu sei que vocês adoram esse bonde, então vamos fazer com que esse bonde se expanda. Então, pessoal, vamos falar da Ana Cristina César, né? Ana Cristina César, ela nasce em Copacabana, ali na zona sul do Rio, bem pertinho da praia onde ela morava, no ano de 1952. E ela era filha de uma família da elite carioca, os pais dela tinham uma boa situação financeira, né? E é muito interessante que Copacabana, né, parece que assim, eu não sei que pandemônio que é aquilo ali hoje, que Copacabana hoje você tem todos os tipos sociais do Rio de Janeiro, né? Você quer fazer uma pesquisa etnográfica representativa do que é o carioca, você vai em Copacabana que tem de tudo. Mas na época não era exatamente assim, né, pessoal? Então, ela nasce numa outra Copacabana que não tem tanto a ver
com a Copacabana de hoje. E os pais dela tinham uma boa situação financeira, ela teve uma boa educação digamos assim, de canal. Eu li ali o Jânio colocando canal e falei canal. Obrigado, Jânio, valeu demais, agradeço. Ela teve uma boa formação escolar, uma boa formação educacional. Ela ainda jovem, ela era ligada a um grupo desses de juventude católica. Ela vai com esse grupo para a Inglaterra, ela passa um tempo em Londres estudando. Ela gostava muito de literatura inglesa, ela lia muitos autores, tanto norte-americanos quanto ingleses. Ela lia inglês perfeitamente bem, né? Em 1975, portanto, aos 23 anos, ela se forma na PUC, ela se forma primeiro em letras e logo em seguida ela já emenda um mestrado em comunicação social, e a orientadora dela vai ser a própria Heloísa Buarque de Holanda, que virou amiga da Ana Cristina César. E é muito engraçado, porque como é que a Ana Cristina foi descoberta? Isso aqui era um detalhe até que eu ia passar, acabei me recordando disso. A Ana Cristina, ela tinha aulas com a Laura Alvim. Para quem não é do Rio de Janeiro, a família Alvim, uma família tradicional, riquíssima, né? A Laura dava aulas na PUC. E a Laura Alvim, ela descobre os textos ali de poesia da Ana Cristina, gosta muito, que era uma jovem, uma menina ali, né, da universidade. E na mesma época, por coincidência, a Heloísa Buarque de Holanda estava montando essa antologia. E a Laura chega para a Heloísa e fala: olha, tem uma menina aqui que escreve muito bem, não sei se o estilo dela encaixa aí com o que você está procurando, mas toma aqui os textos dela e vê. E bom, a Heloísa conta que quando viu aquilo, falou assim: olha, a ver, não tem não, tá? Não tem nada a ver. Mas assim, ela é muito boa. Então, ela coloca a Ana Cristina César nessa antologia, 26 Poetas Hoje, mesmo sem a Ana Cristina César ter nada a ver com aquele grupo. E ela, antes da publicação do livro, a Heloísa Buarque, ela telefona para Ana Cristina, né, que era uma desconhecida, e marca com ela, porque ela queria conhecê-la pessoalmente antes de publicá-la. E aí tá a Laura Alvim, a Heloísa Buarque, e chega a Ana Cristina, vem se aproximando. E quando a Ana Cristina chega perto da Heloísa, a Heloísa conta que ela ficou tão vermelha, tão nervosa, que ela saiu correndo. Ela foi embora do negócio correndo e não voltou. Assim. Ela não era assim, exatamente uma mulher que tivesse uma grande habilidade social, como vocês podem perceber, né? Conta-se que ela era muito tímida até tomar as suas primeiras gotas de álcool, né? Então, a Laura Alvim teve que intermediar um contato posterior para que a Heloísa Buarque pudesse, enfim, conhecê-la, né? E depois que conheceu, elas ficaram muito amigas. A Heloísa virou uma das melhores amigas da Ana Cristina e foi orientadora dela no mestrado. Ela termina esse mestrado na PUC e vai para a Inglaterra, e ela faz um segundo mestrado em arte, né? E ela se torna tradutora. Claro que a carreira dela foi brevíssima, né? Muito breve. E ela volta então para o Brasil e passa algum tempo frequentando esses saraus, fazendo amizades, se relacionando amorosamente com alguns daqueles poetas, mas a verdade é que, como a própria Heloísa conta, ela tinha muito pouco a ver, né? Ela se dava muito bem com o grupo, ela ficou muito amiga daquelas pessoas, ao ponto de frequentar a casa, frequentar as festas, viajavam para uma fazenda que daqueles poetas tinha, e a Ana Cristina então frequentava essa vida social e dava até os seus textos para esse pessoal ler e criticar, né? Mas assim, a verdade é que ela tinha uma formação muito diferente deles. Como o próprio, acho que o Antônio Carlos Sequin conta, agora eu não estou recordado, fala que ela havia lido muito mais que todos eles, né? Ela tinha uma formação que tinha um quê de erudição que naquela época eles não tinham, né? Ela era muito à frente deles em termos de conhecimento literário. Ela lia, por exemplo, a Emily Dickinson, né, aquela poetisa norte-americana que não era muito conhecida deles. Então ela tinha uma série de influências
anglófonas que ainda não haviam chegado no Brasil. Então ela, de certa forma, não é que ela era muito talentosa, né? Bom, isso já conta, mas ela também tinha uma carga de leitura que a colocava num patamar superior. Então, nesse grupo aqui do mimeógrafo, nesse grupo da poesia marginal, enquanto uma boa parte desses poetas assim não tinha muito conhecimento de literatura, estava fazendo um negócio muito superficial, ela se destacava porque ela tinha esse conhecimento, digamos, da tradição literária. E os textos dela, embora não sejam textos formais, não sejam textos classudos, né, no sentido de classicistas, né, os textos dela se destacaram muito rapidamente porque ela tinha essa bagagem da formação literária que eles não tinham. Foram, por exemplo, o Antônio Carlos Sequin hoje, que é um erudito, né, estudioso da poesia, membro da ABL, ele foi adquirir isso depois. E ela já tinha ali. Então ela era uma mulher muito destacada nesse sentido. E a própria Heloísa Buarque conta que ela era uma espécie de alienígena, no melhor sentido do termo, porque todo mundo gostava muito dela, ela gostava de todo mundo, mas todo mundo sabia que ela estava fazendo um negócio muito superior a eles, né? Mas, bom, de maneira muito triste, e por isso que eu falei que nós temos que olhar para Ana Cristina com um olhar muito terno, muito especial. Ela sofria de uma depressão muito forte, né? Em 1981, então com 29 anos, praticamente 30 anos, ela se suicida. Ela se joga do apartamento dela em Copacabana, era um apartamento no 13º andar, e coloca fim à sua própria vida, né? Mas, apesar de ter sido uma carreira meteórica, né, um fenômeno da poesia brasileira, o importante é que nós hoje podemos estar aqui prestando essa pequena e humilde homenagem à memória da Ana Cristina e à poesia da Ana Cristina. 31 anos, né, Lívia? Então, na verdade, boa parte da produção que a gente conhece, da produção bibliográfica da Ana Cristina, inclusive vai se dar de maneira póstuma, né? E o que a gente encontra, então, nesses textos da Ana Cristina? Vejam que hoje eu não vou fazer aquela leitura minuciosa, como a gente faz aqui geralmente. Eu quero destacar alguns aspectos do texto da Ana Cristina que vão dar algumas luzes para vocês, né? Então, a gente tem ali uma grande exposição da subjetividade do eu. Eu fico lendo aqui o que vocês escrevem, o negócio vai embaralhando na minha cabeça, mas podem escrever aí à vontade. Então, uma grande exposição do eu, né, desse viés mais subjetivo, um tom bastante confessional, mas aqui eu quero que vocês prestem atenção num detalhe, né? Pessoal, como é óbvio, muito mais que confissões diretas, são ficções. E aqui que se instala o grande elemento da poesia e da prosa da Ana Cristina César. É que você tem ali um recorte muito confessional, diários, cartas, mas esses diários e essas cartas não são a vida da Ana Cristina César propriamente. Na verdade, ela tinha uma proposta de se instalar, né, fazer uma espécie de escrita dirigida nesses gêneros confessionais, mas que não fosse sobre ela. Então é como se fosse uma ficção da epístola, uma ficção das missivas, das cartas ou dos diários. Então ela fazia uma espécie de espontaneidade, veja, como se ela estivesse representando uma escrita espontânea, mas que na verdade não é espontânea, na verdade é intencional. Porque a maneira como ela escreve, por cartas, por diário, faz com que nós creiamos que se trate dela própria. Só que, na verdade, é tudo inventado. Claro que óbvio que vai haver algum vestígio de biografia. Isso acontece com qualquer autor. Mas ela tinha uma espécie de escrita performática dirigida ao outro, para que o outro acreditasse que se tratava dela própria, ou seja, do real, quando na verdade era tudo uma grande mentira. Era, digamos assim, uma ilusão de ótica, né? Então, é como se fosse um simulacro de confissão. Isso é um elemento fundamental para que nós entendamos a obra
né, da Ana Cristina. É como se fosse assim, uma deformação do gênero ficcional para, a partir dessa deformação, criar um simulacro ficcional, né? O que, na realidade, né, é o próprio fato de ela ter um projeto muito claro, uma escrita muito clara do que ela estava se propondo a fazer, inclusive já é um elemento diferenciador daqueles outros escritores da geração dela, né? E segundo o professor Ítalo Morricone, que é o organizador da antologia que a gente se baseia, né, ele escreveu uma tese justamente sobre a Ana Cristina César, e nessa tese ele vai falar que a grande diferença entre a Ana Cristina é que ela tinha justamente aquela enorme carga de leitura, era quase uma erudita e tinha um projeto literário. Ela sabia perfeitamente ao que a escrita dela se propunha. Esses dois eram os dois elementos diferenciadores da Ana Cristina, né? E nesse conto de hoje, se é que é um conto, né, nós vamos ver essas marcas. Uma expressão falsificada do eu, um simulacro da sua subjetividade e a expressão de uma biografia íntima que não é real. Como a Lívia colocou ali, o texto é assinado, inclusive, com o nome não de Ana Cristina, mas de Júlia. Mas outros textos da Ana Cristina, o diário, né, estão assinados como Ana Cristina, só que não são sobre a Ana Cristina. De algum modo, haverá vestígios, mas a base do negócio é ficcional. Então é uma espécie de biografismo inventado, de confissão mentirosa. Isso é o elemento central aqui. Então, é a expressão íntima de uma intimidade que não é factual. É uma ilusão de ótica, para usar a expressão da professora Flora Sussekind, né, Sussekind, quando analisa num ensaio a obra da Ana Cristina César, né? Mas quais são as qualidades dessa invenção da Ana C, né? É justamente, em primeiro lugar, essa mistura ao real. Esse conto, por exemplo, vejam como é que esse conto nasceu. Ele inicialmente foi enviado. Bom, vamos contar a história. A Heloísa Buarque de Holanda telefona para Ana Cristina e fala: Ana, tive uma ideia. Por que você adora escrever carta, né? Você adora inventar história nas tuas cartas? Por que tu não me manda uma carta, né? E a gente publica essa carta como se fosse uma carta verdadeira. Então a Ana Cristina recebe essa ideia da Heloísa, escreve esse texto, envia. Eu acho que a Ana Cristina estava em Petrópolis ou Friburgo, não estava exatamente no Rio. Envia para a Heloísa, que publica esse texto e faz um pequeno livreto, um livretinho assim muito pequenininho mesmo, tipo desse tamanho assim, que se chamava Correspondência Completa, mas que era composto dessa única carta, né? Então tinha umas, 4 páginas ali, se muito, e era esse texto, era esse conto que foi vendido como se fosse o conto de alguém, a carta real de alguém, dessa Júlia, e que enviou para uma outra pessoa que resolveu publicar. Então essa era a grande magia do negócio. Por isso que é importante a gente ter essa contextualização. Então, quando elas começaram a vender aquele troço ali no sarau, né, nesses eventos todos, o pessoal comprava essa carta e não entendia muito bem do que se tratava. Na capa tinha até uma produção, coprodução, a equipe, e era um negócio assim totalmente esquizofrênico. Só teve essa edição e a primeira edição vinha embaixo com segunda edição. Então, assim, de fato era uma brincadeira com os gêneros, né, com as expectativas que a coisa vai gerar, né? Então, é como se fosse uma espécie de uma encenação de um gênero literário, uma performance, né? A escrita da Ana Cristina tem muito dessa performance, né? E a própria Heloísa Buarque de Holanda, vocês podem procurar isso no site do Instituto Moreira Salles, diz que a Ana Cristina adorava mentir, né? Ela gostava de inventar histórias, assim, ela contava histórias sobre ela própria que jamais aconteceram, e depois, assim, para os amigos mais íntimos, depois ela falava: viu como é que fulano é trouxa, acredita em qualquer coisa. E nas cartas que ela enviava para as pessoas, assinada com o nome dela, ela também mentia, assim, inventava um monte de maluquice para fazer as pessoas acreditarem numa vida assim, que era puramente imaginativa, né? Então, é claro que isso aqui não se enquadra no gênero do conto como
tradicionalmente a gente vê, né? É como se fosse um conto epistolar, né? E essa epístola é uma ficção. Nós temos o romance epistolar, né? Vocês sabem o que é aquele romance que é composto de troca de cartas, por exemplo, como é que chama? Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Do Goethe. É um romance epistolar clássico. Então é como se fosse um conto epístola, e essa epístola é uma ficção. Então no texto, quando a gente vê ali my dear, né? Minha cara, minha querida, pode ser tanto a Heloísa, que recebeu a carta, quanto um destinatário indeterminado. E essa narradora, ela vai contando esses fatos aparentemente banais ali da sua vida, a chuva, que ela está ouvindo Roberto, ela faz ali uma reflexão sobre a Célia, que é um personagem que não existia Célia nenhuma, ter dito que o mais importante é a carreira, portanto, uma crítica a uma forma da sociedade pensar, né? E aí ela começa a apresentar aqueles homens, né? Fala do Tomás, se eu não me engano, né? Tomás, de quem agora ela pensa, em quem agora ela pensa cada vez menos, e que sobre quem ela acaba desgostando de tudo, né? Até do pobre pau do menino ela passa a desgostar, né? O que é uma coisa terrível para um homem, né? E a gente pensa assim, bom, mas será que esse Tomás da carta é um Tomás real? Não, são todos exatamente personagens. Então, ela fala do português que lhe dá tesão, fala do Gil, da Cris, da Mari, né, da Mary, mas essas pessoas são todas inventadas, né? Então, todos esses acontecimentos, todas essas impressões, percebam que é um texto composto não numa linha contínua, mas por meio de uma série de impressões, né? Quase como uma espécie de um fluxo de consciência que vai falando de um monte de coisa e não há uma ligação muito clara entre essas coisas sobre as quais se vão falando. Então, esse tipo de texto, ele se instala justamente num lugar muito fronteiriço entre o biográfico e o ficcional, né? Ela fala desses ciúmes que a Mary sente quando eles saem, os três, fala do quanto o Gil é maternal, né? Parece, ela usa uma variante que agora não me recordo, de feto, né? Alguma variante assim de feto para dar a ideia justamente de um bebê ali que precisa da mãe. E a chave do texto, qual é a chave da interpretação do texto, que na verdade é a chave do próprio projeto literário da Ana C. É justamente quando ela fala que ela mente muito, né? Ela fala, não sou totalmente sincera. E essa é a ideia do conto, que o conto todo já é uma armação, né? Então, aquela dúvida em seguida sobre o cartão que ela recebe de Londres, né? What you are meant for, né? Que ela não sabe responder, são todas impressões que ela vai jogando ali e que vão captando pequenos fragmentos da realidade, né? O sonho que ela teve, e não há uma continuidade entre essas coisas. Portanto, é um conto muito desvencilhado da estrutura tradicional dos contos, né? Claro que a gente tem visto, sobretudo desde o momento em que nós ingressamos na década de 60, agora já estamos em meados da década de 70, nós estamos percebendo que essas décadas vão transformando os próprios critérios, né? Vão jogando com esses próprios critérios do que forma o gênero literário, né? Então, são essas impressões subjetivas colocadas sobre um papel, né? A ideia de que ela deveria inventar um livro que antecedesse o texto. Nós temos ali alguns traços de erotismo, né? Tem um momento que ela diz, como eu já falei, que ela mente muito. E o que a gente então percebe, né, pessoal? Finalizando aqui, hoje uma live, até acho que vai bater praticamente 1 hora. Muito bom, então, espero que vocês tenham entendido esse contexto da Ana Cristina César. E o que a gente percebe? A repetição do verbo mentir, né? Que ela mente muito, eu minto muito, de maneira que nem a Mary, né? Que é a namorada do Gil, entende as referências que ela faz, nem o próprio Gil, que é o leitor dela, né? Ela dá os textos para esse tal de Gil ler, e o Gil também não entende muito bem
que ela está fazendo. E o Gil, vejam o que o Gil faz. O Gil fica perguntando para ela quem são esses personagens que estão nos textos dela. É como se o Gil quisesse saber a quem, na vida real, esses personagens do texto da Júlia se referem. Então é como se aqui houvesse uma espécie de confusão entre a narradora, a Júlia, e... É Júlia ou Júlia? Agora, Júlia, né? A Júlia e a própria autora. Como se esse movimento do Gil, de ficar perguntando para a Júlia, que é a autora da carta, a narradora do conto, é como se esse movimento representasse a própria contextualização da ideia da Ana Cristina. É como se ela estivesse dizendo assim, da mesma forma que o Gil pergunta para a Júlia quem são essas pessoas na vida real, vocês também me perguntarão o que dessas coisas que eu escrevo são sobre mim mesma. Então, essas duas ideias, essa contestação, essa pergunta do Gil à narradora e essa voz da narradora dizendo que ela não está sendo totalmente sincera e que ela mente muito, são a própria chave de compreensão da obra da Ana Cristina César. Então, pessoal, nós vemos que esses personagens sobre os quais o Gil pergunta, eles não são nada. Eles não são ninguém. Eles até talvez sejam vestígios de algo e de alguém, mas eles não são a realidade. Essa é a própria performance, essa é a própria ficção, essa é a própria obra de Ana Cristina César, a nossa Ana C. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa 54ª live, aí terminando na risca aqui do nosso tempo. Amanhã nós temos o aulão para aqueles que se inscreveram às 15h, né? O aulão vai se dar ali entre 3 e 5 horas, duração aí de 2 horas mais ou menos. E às 9, como nos é de costume, como nos é de tradição, como nos é de hábito, haverá normalmente a live das 9 horas. Então amanhã, às 9 horas da noite, 55ª live, Fazendo a Barba, de Luiz Vilela. Espero que vocês tenham gostado. Foi um imenso prazer, uma imensa honra, uma imensa alegria estar aqui com vocês por mais uma noite. Já são 54 noites seguidas, rumo à 100ª. Muito obrigado, Amanda, o Anderson, Gica, Amanda, Cida, Isa, Michele, Matias, Jéssica, Aleatoriedades do Olhar, Mr. Hope, nosso querido Lucas, também é professor. Qualquer dia a gente tem que fazer uma live, hein, Lucas? Jussiane, Luísa, Tati, Nanda, Prado Veronese, Ju, Tati. Pessoal, muito obrigado. O Instagram me avisa que já estou nos últimos instantes. Portanto, uma boa noite de sexta-feira. Um abraço forte e caloroso, um beijo no coração de todos vocês, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus e nos vemos amanhã, tanto no aulão quanto na nossa 55ª live, Fazendo a Barba, de Luiz Vilela. Muito obrigado e até lá!